Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 17 de agosto e com os seguintes destaques. Flamengo goleia Vasco da Gama e conquista Campeonato Brasileiro Sub-17. Palmeiras e São Paulo fazem o jogo da volta pensando na vaga semifinal da Copa Libertadores da América. Aqui na Europa, técnico português supera Guardiola em confronto da Premier League. Craque do Manchester United a caminho do Real Madrid. E mais, o campeonato português e as principais ligas do futebol aqui da Europa. E no bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, como também da Série B. Antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E um craque do Manchester United a caminho do Real Madrid. É o que noticia a imprensa europeia nos últimos dias. Vamos abordar esse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começa contigo, Moraes, aí em Maceió. O primeiro assunto que eu quero abordar com vocês, contigo, Moraes, é a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético venceu o Palmeiras, segue na ponta. Fortaleza empatando com o Santos em casa. O Flamengo voltando a vencer, derrotando ao Sport. Como é que você analisou essa última rodada, hein, Moraes? Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, esse campeonato brasileiro da Série A, para mim a surpresa está sendo, na verdade, o time do Atlético Mineiro. Mas por que o Atlético é surpresa? Não poderia sair como líder da competição? Eu acho que sim, mas a grande verdade é que Flamengo e Palmeiras, antes de começar a competição, eram times apontados para a liderança e a vice-liderança. E hoje o Atlético Mineiro, que ganhou do Palmeiras, já disparou. Eu acho que mesmo o campeonato ainda antes de concluir a fase de ida da competição, mas o Atlético Mineiro é um grande time, individualmente falando, está muito bem dirigido pelo técnico Cuca e continua se reforçando, continua tentando tornar o time mais forte ainda na competição. E a outra surpresa, que continua sempre na parte de cima da tabela, é o time do Fortaleza. Mesmo no último jogo empatou com o Santos e tudo mais, eu esperava uma vitória do Fortaleza. Agora, o Red Bull Bragantino, esse para mim não vai se sustentar dentro da competição. Vai brigar por uma vaga na Libertadores. A Sul-Americana, para mim, ele já tem vaga garantida, mas perdeu em casa para o Juventude, e isso foi para mim a decepção dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí acompanhar mais de perto. O Palmeiras continua com altos e baixos, o Flamengo ainda com jogos, um número de jogos menor do que os seus adversários mais diretos, mas para mim a surpresa agradável pelo time que tem e o resultado que está mostrando dentro de campo é o time do Atlético Mineiro. E o Grêmio lá embaixo continua sendo a maior decepção da competição, viu, Júnior? Sem dúvida, meu caro Jorge Moraes, o Atlético Mineiro vem aí com uma sequência de vitórias seguidas,
fazendo uma grande campanha, derrotando agora o Palmeiras no confronto. Ok, que nesse jogo o Abel Ferreira reclamou com razão, agora não justifica totalmente, né? Realmente o Palmeiras foi prejudicado, um jogador do Palmeiras foi expulso de forma injusta, ao meu ver. Aliás, a maioria dos comentários, a maior parte dos comentários, melhor dizendo, foi nesse sentido, que o Patrick de Paula foi expulso de forma injusta. É claro, prejudicou o Palmeiras, agora não serve como desculpa, até porque o Atlético Mineiro estava melhor naquele momento do jogo. E é claro, com a expulsão do Patrick de Paula, e também o Abel foi expulso, né, por reclamação, mais uma vez, o Atlético no segundo tempo apenas administrou, fez 1-0 no primeiro tempo, depois administrando, fazendo o segundo gol e chegando a mais uma vitória, o líder absoluto do campeonato. E o Grêmio, como você citou bem aí, segue, né, nessa sequência de jogos com resultados negativos, uma situação muito complicada. E agora a gente pode falar, já estamos chegando no final, né, da primeira parte do Campeonato Brasileiro. Então a situação já começa a se complicar para o lado do Grêmio. É bom lembrar só que o Flamengo tem 2 jogos a menos na competição. E para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise dessa rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada. Júnior e gente do PB Desporto, não indico propriamente surpresas nem decepções nessa última rodada do Brasileirão Série A, mas um destaque negativo no autêntico jogo treino do Flamengo com 2-0 sobre o desarvorado Sport Recife em Volta Redonda. Resultado que funcionou como mero dever de casa e mais 3 pontos conquistados. 5º lugar da classificação com 2 jogos a menos que seus oponentes. O destaque negativo, justamente pela incrível, quase sobrenatural capacidade de perder gols daqueles que até minha avó faria. Assim foi em Assunção pela Libertadores contra o Olímpia, apesar dos 4-1, dose repetida nesse domingo pelo Brasileirão. Preciosismo, exacerbação de detalhes, negligência, subestimação do adversário. Algum dos itens aqui enunciados ou todos eles juntos? Quem escolhe é o torcedor, mas fico com o da obsessiva busca de um detalhe a mais. Sejamos francos, não existe gol bonito nem gol feio, mas gol consignado ou perdido, que já implicou, aliás, perda de preciosos pontos ao rubro-negro, tido merecidamente faz 2 anos como o de melhor elenco e esquema tático no futebol sul-americano, vezeiro em se plantar massacrante no campo adversário. Na vitória do Atlético Mineiro em BH por 2-0 sobre o Palmeiras, noves fora clamorosos erros de arbitragens prejudiciais ao Verdão Paulista, com expulsões descabidas, fica-me a quase certeza a cada dia de que, exitoso em 2020, com títulos conquistados sob pragmatismo defensivista e erros dos adversários, o jovem português Abel Ferreira, para além de sua conduta atrabiliária à beira do gramado, como se fosse o rei da cocada preta, embora ainda noviço como treinador, virou especialista em escalar mal sua equipe, dotada de jogadores da melhor qualidade, mas distante da Brastemp que pensa ser, e, na real, em termos coletivos, bem abaixo do Flamengo e do próprio Galo Mineiro, não matou a líder da competição. E esquecendo outro registro negativo. No primeiro jogo, sem seu articulador Claudinho, agora no Zenit da Rússia, o Bragantino perdeu em casa para o Juventude, 16º, às portas do Z4. E se algo mais me for querido, uma referência ao Internacional, que em 8 dias estraçalhou a dupla Fla-Flu, com 8 gols pró, 4 em cada jogo e 2 contra. Um alento para quem começou mal e já ocupa a 9ª posição da tabela, Antônio Júnior. Bem lembrado, Antônio Manuel Góes.
a reação do Internacional, né, que depois da vitória do Chocolate, é verdade, em cima do Flamengo por 4-0 em pleno Maracanã, voltou a vencer e também por 4 gols. 4-2 no Fluminense, foi um jogo mais complicado até os 47 da segunda etapa. O jogo estava empatado, o Fluminense tinha feito o gol de empate pouco antes e depois o Internacional matou o jogo, fazendo 2 gols em apenas 2 minutos, chegando à vitória e já está na primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro, mais precisamente em 9º lugar, ou seja, uma reação que merece ser lembrada, ser colocada aqui como destaque. Agora só um adendo com relação ao Red Bull Bragantino. De fato, a equipe foi derrotada em casa, mas é bom deixar claro que jogou com a equipe reserva, já que tem compromisso pela Sul-Americana e o técnico do Red Bull preferiu por colocar uma equipe reserva para o confronto da última rodada, quando foi derrotado pela equipe do Juventude no seu estádio. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é a Série B. A Série B que vem chamando a atenção, muito disputada, bons jogos, e os 4 primeiros colocados, a equipe do Curitiba, que já foi campeã brasileira, né? O CRB de Alagoas, fazendo uma bela campanha em segundo lugar, terceiro Goiás, e em quarto, Sampaio Corrêa. Começa contigo, Moraes. Qual é a análise que você faz dessa última rodada como do Campeonato Brasileiro da Série B em Minas Gerais? Júnior, essa semana a gente tem a última rodada da fase de ida do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a segunda divisão do futebol brasileiro. Hoje, a gente vê na liderança o Coritiba, que poderia ter perdido essa liderança, porque perdeu para o CSA por 3-0 e o CRB não ganhou do Vitória na Bahia, ficou no empate de 1-1. Aí hoje o líder é o time do Coritiba, com 33 pontos, aí aparece logo depois o CRB com 32 pontos, aí vem o Goiás e vem o Sampaio Corrêa. O Vasco da Gama, há uma rodada estava dentro do G4 e agora já saiu, porque perdeu o último jogo para o Remo. E mais um detalhe, o time do Vasco da Gama vai ter que melhorar muito para voltar a brigar por uma vaga, porque o Náutico, que saiu do G4, o Náutico está buscando voltar ao G4, como o Avaí também. Então são times interessantes que estão aí ainda nessa briga. Para mim, quem não se sustenta nesses primeiros lugares é o Sampaio Corrêa, mesmo com alguns resultados bons. E a decepção continua sendo o Cruzeiro. Não adianta trocar de treinador se você não tiver time. Então o Cruzeiro trocou de treinador, é o grande Vanderlei Luxemburgo que está lá dirigindo o time, aí ganha um jogo, empata outro, perde outro, é por aí que está conseguindo sobreviver o time do Cruzeiro na parte lá pertinho da parte de baixo da zona do rebaixamento da competição. Hoje, desses grandes, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eu ainda aposto um pouquinho, acredito um pouquinho no time do Vasco, e olha que vai ter que reagir bem. No Botafogo eu não acredito, muito menos no time do Cruzeiro. Vamos aguardar. A primeira fase da competição está se encerrando na próxima rodada, e a partir daí, na volta, amigo, é muito mais complicado, porque todo mundo, quem está lá em cima quer permanecer, quem está lá embaixo quer sair da zona de rebaixamento, Júnior. De fato, Moraes, na Série B a gente percebe muito isso, a briga é intensa para as equipes que estão na ponta, né, procurando se manter ali entre os 4 primeiros, e lá embaixo também um confronto, uma briga intensa para tentar sair do Z4. O Cruzeiro, você lembrou bem,
venceu o Brusque, né, já com o Luxemburgo no comando, e todos achavam que a equipe iria engrenar, mas aí depois 2 jogos em casa, 2 empates com vitória, e na última rodada com Sampaio Corrêa, ou seja, repetindo velhos erros. A verdade é que o Cruzeiro é uma equipe limitada. Não basta você ter um técnico experiente e renomado para pensar em uma reação. Não é tão simples assim. Agora, um fato interessante foi, além do CRB se manter na segunda colocação, 1 ponto apenas atrás do Curitiba, foi justamente a derrota do Curitiba para o CSA, que vem oscilando muito nesse campeonato da Série B, vence um jogo, perde outro, enfim, não tem aquela sequência. Se não me engano, está em 11º lugar nesse momento. Então, esse foi um fato interessante que eu achei nessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você está analisando essa Série B, a última rodada, mas essa disputa intensa para as equipes que pensam em subir, como também aquelas que pensam em sair do Z4? Em meio aos badalados grandes caídos para a Série B do Brasileirão, o Coritiba vem se impondo com propriedade na ponta da tabela, com 32 pontos, seguido nos calcanhares pelo aguerrido CRB, 31. Atenho-me aos progressos do Galo Alvirrubro da Pajuçara, a colher os frutos de sua infraestrutura, com um paradisíaco centro de treinamento no balneário oceânico de Barra de São Miguel, enquanto seu histórico rival, o CSA, tradicionalmente o mais popular de Alagoas, amarga a perda do CT do Mutange, engolido pela criminosa incúria da empresa Braskem, cuja exploração de salgema fez afundar bairros inteiros, das margens da Lagoa Mundaú ao elevado Pinheiro e Periferia em Maceió. Com justiça, a exemplo do líder Coritiba, do Goiás terceiro e do maranhense Sampaio Corrêa em quarto, o bem ajustado time do Clube de Regatas Brasil mantém promissora regularidade a permitir a seus apaixonados adeptos o sonho de, em 2022, figurar entre os 20 da Série A. Agora, em se tratando dos clubes de grande investimento rebaixados da Primeirona, todas as voltas com a penúria decorrente de vexatórias gestões, Botafogo e Vasco começam a reagir aos trancos e barrancos, já postados respectivamente nas 8ª e 9ª colocações, enquanto o Cruzeiro, agora sob a batuta do experiente Vanderlei Luxemburgo, com quem, aliás, venceu disparado o primeiro Brasileirão de pontos corridos 18 anos atrás, tem 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, em 16º lugar, na antessala da zona de degola, área do implacável passaporte para o andar abaixo da Série C, numa dolorida perspectiva de que, apesar do empenho do badalado professor Lucha, dias piores poderão complicar ainda mais o clube estrelado, que, em priscas eras, contou com os eternos Raul Plasman no gol, Procópio na zaga e aquele quarteto genial formado por Zé Carlos, Piazza, Tostão e Dirceu Lopes. Antônio Júnior, como quem vive de passado é museu, o Cruzeiro já faz algum tempo segue melancolicamente à base de lágrimas e ranger de dentes. Olha, Antônio Manuel Góes, lembrar e reverenciar os grandes jogadores da história de um clube é algo fundamental. Agora, na situação que o Cruzeiro passa, nesse momento, é preciso, em primeiro lugar, o clube realmente se estabilizar, voltar a se estruturar e aí sim pensar no retorno à Série A. Não dá para você, numa situação que a gente sabe muito bem, caótica, a gente pode colocar assim, caótica do Cruzeiro, né? O que foi o Cruzeiro e o que é o Cruzeiro nesse momento, já há algum tempo. Então, voltar por voltar apenas, a gente vai voltar pelo nome, porque o Cruzeiro tem que estar na Série A, não é bem assim, longe disso. E já falando então em termos de time, o time do Cruzeiro é fraco, é um time limitado.
não vai voltar. Você tá, apenas um prognóstico, é um chute, ok. Mas só um milagre para o Cruzeiro retornar, ainda mais com os resultados negativos e o futebol apresentado nessa Série B. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17 na noite desta segunda-feira, 16 de agosto, o segundo jogo, o jogo da volta, já que na primeira partida o Vasco venceu o Flamengo por 3-1 em São Januário, e no jogo da volta, o jogo decisivo, em Volta Redonda, o Flamengo chegando a essa conquista. Primeiro tempo avassalador do Flamengo, fazendo 3-0, os dois primeiros gols do camisa 10, Vitor Hugo, aos 15 e aos 33. Aos 45, Peterson, ou Pet, como é chamado pelos amigos, fazendo o terceiro gol do Flamengo, placar do primeiro tempo 3-0. Na segunda etapa, como é de se esperar, o Vasco voltou melhor, pressionando, tentando gol, até que conseguiu fazer aos 28, através do Barros. O Flamengo, só aos 40 minutos, o Vasco prosseguiu ainda no ataque, o Flamengo só aos 40 minutos é que foi realmente com mais perigo ao ataque, e conseguiu o gol do título aos 43 minutos, mais uma vez ele, Pet, fazendo o gol do título do Flamengo. Gol esse que você vai ver agora disponibilizado pelo grande Antero Arcanjo. Você está vendo aí o gol do Flamengo nessa conquista em cima do Vasco da Gama. O Flamengo foi campeão, é bom lembrar, em 2019, na final com o Corinthians. Em 2020 deu Fluminense na final com o Atlético Paranaense. E agora o Flamengo mais uma vez em 2021, sagrando-se campeão pela segunda vez em cima do Vasco, 4-1, o time do técnico Mário Jorge. Nas últimas do PB Desporto, falando primeiramente da Copa Libertadores da América, que nessa terça-feira tem um jogo da volta envolvendo duas das maiores equipes do futebol brasileiro, o Clássico Paulista na fase quartas de final da Libertadores. O Palmeiras recebendo o São Paulo no Allianz Parque, no seu campo, no seu estádio. Na primeira partida deu empate em 1-1 no Morumbi, e agora o Palmeiras, empatando sem gols, garante vaga na fase semifinal. São Paulo e Palmeiras, um jogo que promete muito, as duas equipes brasileiras brigando por uma vaga na fase semifinal da competição. Já aqui em Portugal, tivemos no último final de semana a segunda rodada da Liga Portuguesa de Futebol, com o Benfica, os jogos das principais equipes, melhor dizendo, Benfica 2-0 no Arouca, o Braga recebendo o Sporting com os Leões, o Sporting vencendo por 2-1, e o Futebol Clube do Porto jogando contra o Famalicão no campo do adversário e vencendo por 2-1. Na primeira colocação aparece o Sporting com 6 pontos ganhos, mesma pontuação do segundo colocado, o Gil Vicente, o terceiro, o Benfica, e o quarto, o Futebol Clube do Porto, todos com 6 pontos até o momento. Em quinto lugar vem o Estoril com 4 pontos ganhos. Já na La Liga, a Liga Espanhola de Futebol, o Barcelona, agora sem Messi, vencendo por 4-2 a equipe do Real Sociedad. O Real Madrid, jogando fora de casa, goleou o Alavés por 4-1. O Atlético de Madrid, também jogando fora, derrotou por 2-1 o Celta de Vigo, e o Sevilla em casa venceu por 3-0 ao Rayo Vallecano. Na classificação, apenas por critérios de desempate, já que a primeira rodada aparece a equipe do Real Madrid, em segundo vem o Sevilla, terceiro o Barcelona, quarto o Atlético de Madrid, em quinto o Valência, todos com 3 pontos na competição. Já na Premier League, tivemos a rodada inaugural, já com surpresa. A equipe recém-promovida, o Brentford, jogando em casa, derrotou o Arsenal, o poderoso Arsenal, por 2-0 no final do jogo. Os adeptos e os torcedores do Brentford emocionados, cantando Hey Jude. Foi um momento realmente marcante logo após a partida, com essa grande vitória na primeira rodada do Brentford 2-0 em cima do Arsenal.
os outros jogos das equipes principais, o Manchester United vencendo por 5-1 ao Leeds United. A equipe do Leicester fez 1-0 em casa no Wolverhampton, que é o ex-clube do Nuno Espírito Santo, e agora comandado por outro português, o Bruno Lage. O Chelsea vencendo por 3-0 o Crystal Palace. O Liverpool, fora de casa, fez 3-0 no Norwich. E o Tottenham, em casa, derrotou a equipe do Manchester City. O confronto do Nuno Espírito Santo, ex-treinador da equipe do Wolverhampton, agora comandando o Tottenham, o português Nuno Espírito Santo, com cartaz para lá de positivo na Premier League pelos trabalhos feitos com a equipe do Wolverhampton. Após o jogo, ele sendo ovacionado pelos torcedores nessa primeira vitória, primeira rodada, e já vencendo, derrotando o Manchester City do Pep Guardiola. Aliás, por falar na Premier League, o Pogba, jogador da seleção francesa e também um dos destaques do Manchester United, a notícia aqui na Europa é que ele tem realmente o interesse de deixar o Manchester United, vai terminar o seu contrato, o interesse é ir jogar na equipe do Real Madrid, deverá ser o futuro do Pogba, um dos maiores jogadores da seleção francesa, como também do Manchester United. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui de Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!